estamos aqui juntos, né? Para aprender um pouquinho mais a respeito do nosso Senhor. É muito diferente realmente fazer o culto dessa maneira, mas eu tenho certeza que todo mundo está aí com as suas Bíblias nas mãos, né? A gente vai ler vários versos, como vocês sabem que eu gosto de fazer. Hoje o tema é eventos finais, eventos que envolvem a volta de Jesus, momentos antes da volta de Jesus. Esse sermão, quando eu prego ele, eu preguei em algumas igrejas, ele me toca muito, sabe? E é por isso que eu escolhi esse sermão hoje. Ele fala muito comigo, né? E eu espero que fale com vocês também. Eu assisti um sermão uma vez de um pastor da nossa igreja e ele dizia assim que ele cresceu vendo o avô dele pregar, que o avô dizia assim, que eu vou ver Jesus vir com os meus próprios olhos nas nuvens dos céus. Mas acontece que o avô dele morreu. E o pai dele, desse pastor que estava pregando, ele se tornou um pastor também na nossa igreja. E ele disse que ele cresceu vendo o pai dele pregar, que ele veria a volta de Jesus com seus próprios olhos. Mas acontece que o pai dele também morreu. E ele agora, aquele dia que eu estava assistindo o sermão dele, ele estava pregando justamente a respeito da volta de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que crer que Jesus vai voltar na nossa geração. Mas em Gênesis 4, assim que o pecado entra no mundo e Eva tem o primeiro filho, Caim, lá tem uma expressão em hebraico que quando ela teve o primeiro filho, ela disse mais ou menos assim, olha, adquiri um varão, o Senhor, ou do Senhor. Eva acreditava que Caim já era o Cristo. Mas a gente sabe que Caim não tinha nada de Cristo, certo? Ele vai matar Abel depois. Mas Eva já acreditava que ela veria o Messias vindo para colocar fim ao pecado. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, quando ele escreveu, descrevendo como vai ser a volta de Jesus, lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, ele escreveu assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Paulo, ele se incluiu nos vivos. Paulo acreditava que ele veria com seus próprios olhos Jesus voltar. E quando ele escreveu o seu livro, ele disse, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Mas a gente sabe que Paulo já morreu há 2000 anos atrás. Agora veja bem esse pastor, o avô dele morreu pregando e crendo que ele veria Jesus vindo com seus próprios olhos. Depois disso, o pai dele pregou a vida inteira que ele veria Jesus voltando com seus próprios olhos. E eles morreram e agora esse pastor está pregando. Às vezes parece que não satisfaz muito a gente, não é, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que crer que Jesus vai voltar na nossa geração por um motivo óbvio, porque se você crê que Jesus vai voltar na sua geração, você vai estar sempre pronto, você vai andar nos caminhos de Deus. Mas parece às vezes que essa explicação, ela não satisfaz muito. Eva já acreditava que ela veria o Cristo. Paulo morreu acreditando. Olha a história desse pastor. Mas e agora nós vamos ficar acreditando que Jesus vai voltar na nossa geração e daqui a pouco a gente vai morrer, a gente não vai ver Jesus voltar? A Bíblia diz que Jesus, ele está sendo paciente, ele está aguardando que todos se convertam. Eu vou ler o verso aqui. Esse verso, 2 Pedro 3,9, ele é muito interessante, ele nos dá esperança. 2 Pedro 3,9 diz assim, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui diz que Jesus, Ele está aguardando para que todos nós
nos arrependamos dos nossos pecados para que ninguém se perca. Mas pensa bem, irmãos, hoje está nascendo pessoas pecadoras, Jesus vai ter que esperar que essas pessoas se arrependam também. Amanhã, no mês que vem, vão nascer outras pessoas e Jesus vai ter que aguardar que essas pessoas também se arrependam e assim por diante. Ou seja, parece que nunca vai ter fim isso, então. Porque se Jesus está esperando que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados para Ele voltar, todos os dias vai nascer pessoas novas. Todos os dias vai ter pessoas necessitando de se arrepender. E como que a gente vai então se contentar com essa resposta? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz resposta para nós. A Bíblia, ela nos revela o que está acontecendo. Porque Jesus não voltou ainda, porque a Bíblia diz, quando for pregado esse evangelho do reino, a todo povo, língua e nação, então virá o fim. O evangelho está sendo pregado, a gente sabe disso, através da internet, através dos missionários, através das igrejas em várias partes do mundo. A nossa igreja está pregando o evangelho em todas as partes do mundo, e Jesus não volta, e os sinais estão se cumprindo. Olha só essa pandemia, olha só as guerras, as fomes, e o que está acontecendo, de quem é a culpa, por que Jesus não voltou ainda? Então hoje nós vamos ler vários versos, para que a gente consiga entender um pouco melhor isso. A gente vai ler Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 4, vai nos ajudar a entender. Nós vamos ler vários versos, e nós vamos tentar entender o que está acontecendo, porque Jesus não voltou, quando Ele vai voltar, nós vamos ficar indefinidamente dizendo, Jesus vai voltar, e chega uma hora que isso não satisfaz o nosso coração. Então vamos ler vários versos para a gente entender o que Deus quer dizer a respeito disso. Em Apocalipse 12, verso 4, diz assim, aqui vai contar a respeito da queda do anjo Lúcifer, quando ele se torna o demônio. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui diz que esse anjo, quando ele foi expulso do céu, ele se tornou demônio, com a sua cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. A gente sabe, de acordo com Isaías 9,15, que cauda é a pregação da mentira. Então, Satanás pregou no céu, pregou a mentira, e 1/3 dos anjos acreditou nele, e eles foram expulsos dos céus. Agora um detalhe, essa expulsão, esse anjo se tornou demônio, foi expulso dos céus, antes da criação do mundo, ou depois da criação do mundo? Nós cremos que foi antes da criação do mundo. Por quê? Porque logo que Deus cria o mundo, coloca Adão e Eva, Satanás, ele já vem na forma de um anjo caído, entra na serpente e seduz Adão e Eva. Então ele se tornou demônio antes da criação do mundo. Ele foi expulso dos céus antes da criação do mundo. Mas agora, irmãos, olha só esse verso aqui, em Jó 1, olha só. Satanás foi expulso dos céus antes da criação do mundo. O livro de Jó, não se tem muita certeza, mas acredita-se que ele foi escrito mais ou menos na época de... esse personagem Jó teria vivido mais ou menos na época de Abraão, mais ou menos, tá? Em Jó 1, versículo 6, olha o que diz aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha só, esse verso diz que houve uma reunião nos céus, em alguma parte dos céus. E como que a gente sabe que essa reunião foi nos céus? A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus e Satanás veio entre eles. E como que a gente sabe que essa reunião foi nos céus? Por causa da pergunta que Deus fez para Satanás, de onde vens? E Satanás diz assim, eu venho da terra. Ou seja, essa reunião não era na terra, era nos céus. Mas a resposta de Satanás também nos revela uma coisa, a maneira como ele respondeu a Deus. Versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás,
de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o que significa essa resposta? Essa resposta, se você estudar o contexto histórico da época, você vai entender que Satanás, quando ele diz assim, eu venho de circular a terra e passear por ela, ele está dizendo, em outras palavras, eu venho da minha terra, a terra é minha, eu sou o dono dela, eu estou aqui no céu como representante da terra. Por isso ele usou a linguagem de circular a terra e passear por ela. Tem essa conotação. Ou seja, nessa reunião dos céus, Satanás foi como representante da terra. Olha só, irmãos. Olha o representante que nós temos no concílio dos céus. E quando aconteceu essa reunião aqui? Ela foi depois da criação da terra, logicamente, porque Satanás está dizendo, eu venho da terra. E aí Deus vai falar, você viu o meu servo Jó? Mas se Satanás foi expulso dos céus antes da formação da terra, antes da criação do homem, o que Satanás está fazendo de novo nos céus agora? Numa reunião como representante da terra? Gênesis 1, 28 nos ajuda a entender. Por que Satanás voltou aos céus? Gênesis 1, 28 nós temos a criação do homem. E Deus diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Assim que Deus cria tudo que existe, Ele cria o homem, aí Ele diz para o homem, sujeite a terra, domine sobre tudo que eu criei. Irmãos, nesse momento aqui Deus estava coroando Adão e Eva como príncipes desse mundo, entregando todo o domínio do que ele tinha criado para Adão e Eva. Deus fez deles príncipes desse mundo. Mas como a gente sabe que eram príncipes e não reis? Por causa de Gênesis 2, verso 17. Olha o que Deus diz para eles. 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz, vocês vão comer de todas as árvores, mas dessa árvore vocês não vão comer. Se eles fossem reis, eles poderiam receber ordens, vocês não vão comer dessa árvore? Não. Por isso que eles foram feitos príncipes. Deus era o rei, eles eram apenas príncipes, e o rei deu essa ordem, vocês não vão comer dessa árvore, porque senão vocês vão morrer. E a gente sabe o que aconteceu. Vem Satanás, entra na serpente, tenta Adão e Eva, eles caem, se submetem às mentiras do diabo. E enquanto Adão e Eva não tocavam naquele fruto, não comiam daquele fruto, eles estavam declarando fisicamente que eles sabiam que acima deles existia um soberano, um Deus, um rei, e eles eram submissos a esse rei, e eles demonstravam a submissão, não tocando e não comendo daquele fruto. Mas aí Satanás vem, tenta Adão e Eva, e eles acabam comendo do fruto. Gênesis 3:7, olha o que aconteceu com Adão e Eva. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora Deus começa a descrever para Adão e Eva qual a consequência da desobediência. Qual a consequência deles terem se submetido agora a um outro soberano, reconhecendo um outro soberano acima deles? Adão e Eva eram feitos príncipes desse mundo, enquanto eles estavam submissos a Deus, mas quando eles se submetem às mentiras de Satanás, eles declaram e reconhecem um outro soberano acima deles, a serpente, Satanás. E nesse momento, Satanás usurpa o principado e se torna ele agora príncipe desse mundo. Nós coroamos, nossos pais coroamos Satanás como príncipe desse mundo. Jesus vai falar várias vezes, aí vem o príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno.
Porque os homens entregaram o principado a Satanás. E é por isso que agora no concílio do céu, Satanás vai como representante da terra. Por isso que ele chega nos céus, no concílio, e diz assim: eu sou o representante da terra. Eu estou aqui no céu como representante legal da terra. Os humanos me elegeram como seu príncipe. Mais ou menos isso que aconteceu. E agora Deus começa a descrever as consequências disso. Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos. A primeira coisa que acontece é que eles percebem, os seus olhos se abrem e eles percebem que estavam nus. Eles não foram criados nus, eles foram criados revestidos de glória, porque Deus, quando Ele faz as suas criaturas, Ele reveste elas da sua bondade, da sua pureza, da sua glória. Mas quando eles pecam, a sua glória se apaga e eles percebem que estavam nus. Mas a Bíblia diz: abriram-se os olhos. Aqui Deus está falando dos sentidos do homem. Nós temos 5 sentidos: nossa visão, olfato, paladar, audição e tato. E Deus está dizendo: agora que vocês coroaram Satanás como príncipe desse mundo, todos os seus 5 sentidos vão ser atraídos e vão se agradar do pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus vai atrair os nossos olhares, vai atrair as nossas mãos, vai atrair a nossa boca e os nossos ouvidos. Todos os seus 5 sentidos agora se agradam e se atraem por tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque vocês coroaram Satanás como príncipe desse mundo. E ele continua dizendo: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Irmãos, como que nós percebemos a nossa realidade à nossa volta? Através dos nossos 5 sentidos. Através da nossa visão, olfato, paladar, audição e tato, nós percebemos as coisas ao nosso redor, mas Deus diz agora, os seus 5 sentidos são atraídos pelo pecado, e por causa disso a sua percepção do mundo agora é regida pelo pecado e pela atração que seus 5 sentidos têm pelo pecado. A sua percepção das pessoas, a sua percepção de Deus, a sua percepção da palavra de Deus, a sua percepção do que é amor agora é contaminado pelo pecado. E Deus, ele continua falando. Ele diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E porque os seus 5 sentidos são atraídos pelo pecado agora, você tem a percepção do mundo regida pelo pecado. Agora todas as suas ações de todos os dias vão ser também regidas pelo pecado. Porque vocês coroaram Satanás como príncipe desse mundo. E ele continua explicando as consequências do que eles fizeram. Gênesis 3:17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Vocês coroaram Satanás como príncipe desse mundo, e agora por causa disso a terra se tornou maldita. E o seu sustento vai ser difícil agora. Ela não vai dar toda a sua força. Ela vai produzir ainda espinhos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Espinhos é um símbolo de dor e de sofrimento. E a partir de agora, como vocês coroaram Satanás como príncipe desse mundo, para você ganhar o seu sustento, vai ser com dor e sofrimento. E muitas vezes a gente trabalha desde cedo até a noite, mesmo assim, as coisas não são exatamente como a gente gostaria que fosse. Mesmo assim, às vezes falta coisas ainda que a gente gostaria de poder ter nessa terra, não é, irmãos? Se cumprindo a profecia. Porque eles coroaram Satanás como príncipe desse mundo. Satanás é o príncipe da dor e do sofrimento. Se esse mundo tem dor e sofrimento, é porque nós coroamos Satanás como príncipe desse mundo.
Tem um verso em 2 Coríntios 11, 14, que diz assim, mais ou menos assim: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que significa isso? Isso é muito estranho, esse verso, porque Ezequiel 1 descreve um anjo querubim. E em Ezequiel 1 diz que o anjo querubim, ele brilha como uma brasa na fornalha. Quando Jesus ressuscitou, e as mulheres chegaram no túmulo domingo pela manhã, a pedra estava removida, e a Bíblia diz que em cima da pedra tinha um anjo, e o aspecto do anjo era como um relâmpago. As criaturas de Deus, elas são revestidas de glória, elas têm um brilho, um resplendor, mas por que Satanás, então, esse anjo querubim, ele tem que se transformar em anjo de luz para nos enganar? Porque no céu, quando ele se rebelou contra o governo de Deus, pregou contra os mandamentos de Deus, nos céus, a glória que revestia essa criatura de Deus, o brilho, a bondade, o resplendor de Deus que revestia ela, se apagou e agora Satanás está nu. Mas Satanás tem poderes. Ele tem poderes e ele pode se transformar num anjo de luz para nos enganar. Nós não. Nós, quando Adão e Eva pecaram, a sua glória se apagou e nós ficamos nus, e hoje nós usamos roupas para esconder a nossa vergonha. Nós somos a única criatura na face da terra que tem vergonha da própria nudez. Porque inconscientemente nós sabemos que nós não fomos criados assim. Nós éramos criaturas revestidas de glória, do resplendor, da bondade de Deus. Mas quando nossos pais pecaram, a glória se apagou e Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. E é por isso que a gente se envergonha até hoje da nossa nudez. Satanás está nu, e nós também. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, agora também carregamos a imagem e semelhança da serpente. Nós sabemos que existe uma luta do bem contra o mal dentro de nós. Porque nós coroamos Satanás como príncipe desse mundo. Eu imagino aquele descrevendo Satanás, o príncipe da dor e do sofrimento, um anjo querubim nu. Imagina ele, um príncipe sentado em um trono, nu, pelado. O príncipe da dor e do sofrimento, na cabeça de Satanás, uma coroa de espinhos, porque ele é o príncipe da dor e do sofrimento que nós experimentamos nessa vida aqui, nesse mundo que nós vivemos, que nós estamos vivendo agora, esse grande problema da epidemia. Porque nós coroamos Satanás como príncipe desse mundo, o príncipe da dor e do sofrimento, que reina sobre nós, nu, com uma coroa de espinhos na cabeça, talvez. Mateus 13, 18. Em Mateus 13, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E a partir do verso 18, ele explica o sentido dessa parábola. Ele diz assim, ó: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E Jesus vai contando a parábola, ele fala que é semeado uma semente, na verdade ele está falando da pregação da palavra de Deus. E algumas pessoas, ele diz, ele compara a jogar uma semente na beira do caminho. E essa semente, ela não frutifica, porque a pessoa nem entende nada da Bíblia. E ele compara o coração com o solo rochoso também. É pregada a palavra, mas o coração de algumas pessoas é duro e não recebe a palavra de Deus. E quando recebe, a palavra não tem raízes para brotar e dar frutos, então a palavra morre também. E ele vai falar também de pessoas que têm um coração, ele vai comparar com espinhos. Espinhos são as coisas do mundo. Pessoas muito preocupadas com as coisas do mundo todos os dias, com seu sustento, com seus sonhos. E isso, quando é pregada a palavra de Deus para essas pessoas, os seus sonhos, elas
sufocam a palavra de Deus. E ele vai falar também de uma terra boa, em que a palavra de Deus é plantada e ela frutifica e ela dá frutos. Mas eu quero destacar aqui o verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Por causa de Adão e Eva, o mal foi plantado dentro de nós. A semente do mal está dentro de nós. Mas quando é semeada a palavra de Deus, aí ele diz que se ela não der frutos, se a palavra de Deus não brotar dentro de nós, ele diz assim: vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. A palavra de Deus, ficando somente a semente dele, que originalmente foi plantada em nosso coração, lá pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Olha que interessante isso. Deuteronômio 25. Nós estamos descobrindo o que está acontecendo, porque Jesus não volta, todos os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, o evangelho está sendo pregado, porque Jesus não volta. Nós vamos morrer mais uma geração e não vamos ver Jesus voltar. Que explicação a Bíblia dá para a gente? Em Deuteronômio 25, nós temos a lei do levirato, também conhecida como a lei do resgatador. A lei do levirato, ela vai nos explicar por que Jesus não voltou ainda a essa terra, de quem é a culpa, o que está acontecendo e o que tem que ser feito. Então vamos ler e vamos entender bem. Deuteronômio 25, a partir do verso 5, nós temos aqui a lei do levirato, diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará Israel, a casa do descalçado. Agora eu vou precisar da ajuda de 3 voluntários aqui, da Shirley, da Alcione, né? E de mais alguém aqui, o irmão pode ser, por favor. Voluntários assim, meio que forçados, né? A irmã Shirley fica aqui, a Alcione fica do outro lado, mas aqui, irmã, Alcione do outro lado, e o irmão do lado da Alcione. Olha o que a gente acabou de ler aqui, irmãos. Olha a lei do levirato que diz. Então, a irmã, ela é casada, mas aí eles não têm filho, e de repente o marido dela morre, falece, e eles não têm filho. A lei dizia o seguinte, que se o falecido tivesse um irmão, tá? A irmã está fazendo papel de irmão aqui. Se o falecido tivesse um irmão, era obrigação do irmão se casar com a viúva. E o primeiro filho homem que eles tivessem, tinha que levar o nome do falecido, para que o nome do falecido não fosse extinto em Israel. Mas, aí o que acontece? Morre, aí o irmão, ela vai para o irmão, você tem que casar comigo, a gente tem que ter um filho homem, para a gente colocar o nome do seu irmão falecido, para que o nome dele não se extinga em Israel. Mas o irmão se recusa, o irmão ele não quer, ele já é apaixonado por outra pessoa, ele fala, não vou me casar com você, não quero de jeito nenhum. Aí então, a viúva vai diante do juiz da cidade e explica a situação. Meu marido morreu, nós não temos filhos, e o irmão dele não quer se casar comigo, para a gente ter um filho homem e perpetuar o nome do falecido. Aí os juízes
vão chegar diante do irmão, da irmã que está fazendo o papel do irmão, e vai pressionar ele a se casar com ela. Você tem que se casar com ela, é sua obrigação, a lei manda que você se case. Mas ele não quer, ele ama outra pessoa e não vai se casar. Aí então, a viúva vem diante do irmão do falecido, gospe no rosto do irmão, tira as sandálias do pé dele e fala um monte para o irmão. A partir desse dia, a casa que esse irmão edificar, ela vai ser conhecida em Israel como a casa do descalçado, porque ele se recusou a perpetuar o nome do próprio irmão falecido. Mas essa lei do levirato, ela não se aplicava somente nesses casos. Ela se aplicava também ao caso de venda de terras. Em Levítico 25. Levítico 25, nós temos o ano do jubileu. E no ano do jubileu, o que era o ano do jubileu? Tem um verso em Levítico 25 que diz assim, versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Deus disse para o povo de Israel, vocês nunca vão vender a terra, porque vocês não são donos. A terra é minha, vocês são só, vocês são peregrinos nessa terra. E como que funcionava? Então, digamos assim, a irmã tinha terras, há gerações na família dela, e ela é herdeira, de repente ela fica doente, ou por algum outro problema, ela fica pobre e ela precisa de dinheiro. Então a lei permitia que ela vendesse a terra. Mas ela venderia e depois de 50 anos, no ano do jubileu, a terra voltava para ela automaticamente. Tá? Então quem comprava a terra, comprava só por 50 anos. Mas existia um caso. Então ela precisava vender a terra, vendeu a terra, achou um comprador. Aí ele foi e comprou por 10 mil reais a terra. Aí os dois vão diante do juiz da cidade, e lá em Jeremias 32 ele descreve bem isso aí. Os dois vão diante do juiz da cidade, e ela explica toda a situação. Eu tenho a terra, é da minha família, gerações, mas eu estou doente, eu preciso vender, porque eu preciso de dinheiro, eu fiquei pobre, então eu vou vender para ele por 10 mil reais. E o juiz escreve 2 escrituras, ele contando toda a história dela, que a terra é dela, ela ficou doente, vai vender por 10 mil reais. Ele escreve 2 escrituras. Uma, ele enrola, derrama cera nela e sela ela, ela fica fechada, fica em poder do juiz. A outra cópia aberta, ela fica disponível para o novo dono da terra, que pagou 10 mil reais na terra. Porque se ele estiver arando a terra, plantando, e chegar alguém questionar ele, o que você está fazendo nessa terra? Essa terra é da família dela. Aí ele pega a escritura aberta e diz assim, não, olha aqui, ó, eu comprei a terra, eu paguei 10 mil reais. Mas aí, depois que ela vendeu a terra por 10 mil, ela tem um parente. Aí chega a irmã dela. E a irmã dela tem dinheiro. E a irmã dela chega e fala, o que você fez com a nossa terra? Você vendeu a terra da família? Ela explica, eu vendi porque eu estava doente, eu precisava de dinheiro. Por quanto você vendeu? Eu vendi por 10 mil reais para ele. Aí ela fala assim, eu tenho 10 mil reais. Vamos lá comprar essa terra de volta. Aí as duas vão diante dele. E nós vamos comprar de novo a terra. Olha aqui o seu dinheiro de volta. Aí ele fala assim, não, eu não quero vender a terra. Já arei, semeei, não vou vender a terra. Eu posso usufruir da terra durante 50 anos. Aí as duas vão diante do juiz da cidade. Explicam a situação. Explicam que veio um parente que é chamado de o resgatador. E ele quer pagar de volta e resgatar a terra, mas aquele homem que comprou não quer devolver a terra. Aí o juiz vai diante do comprador e diz assim, você tem que vender a terra de volta para a família deles, porque o resgatador veio, ele vai devolver seu dinheiro, e se você não devolver, tem uma pena de morte para você. Então, ele resolve aceitar. E ela vai, devolve os 10 mil para ele. Aí os 3 vão na frente do juiz. O juiz pega aquele livro que estava selado, quebra o selo, abre, e ele lê toda a história. Realmente a terra era dela, ela ficou doente, vendeu por 10 mil para ele, está tudo certo. Vamos fazer outra escritura. Eles fazem 2 escrituras novas. E escreve lá o seguinte, a terra era da família dela, ela ficou doente, vendeu por 10 mil reais para ele. Mas aí veio o parente dela, a irmã, o resgatador, e ele vai pagar de volta os 10 mil para o comprador. E eles vão ter a terra novamente. E ele escreve, faz 2 cópias, passando a terra de novo para a família original.
Ele enrola uma cópia dessa, derrama cera sobre ela, sela ela, e essa cópia selada fica em poder do juiz. E uma cópia aberta fica disponível para a família, para eles provarem que eles compraram a terra novamente. Obrigado. Mas, então ela pagou a terra, transferiu a terra para os donos originais. Mas existia um caso em que mesmo eles tendo pago a terra, mesmo tendo transferido de volta para a família, existia um caso em que eles não podiam tomar posse da terra. E que caso era esse? Era o caso se o comprador, que já recebeu o dinheiro de volta, se ele tivesse arado a terra e semeado, eles iam ter que esperar ele fazer a colheita. Iam ter que esperar a semente germinar, brotar e fazer a colheita. Só então eles poderiam tomar posse da terra. Mesmo já tendo pago os 10 mil reais de volta para o comprador. Mesmo já tendo transferido a escritura para o nome da família original. Mesmo assim, eles não podiam tomar posse da terra. Eles tinham que esperar que o antigo proprietário fizesse a colheita do que ele plantou. Esses dias, estudando isso, tem uma pessoa que mora no interior e ela disse assim para mim: lá na minha terra é assim até hoje. Se você comprar um sítio lá, aí você pode pagar, transferir para o seu nome, mas você tem que, antes de entrar no sítio, você tem que esperar o antigo dono fazer a colheita. Parece justo, não é isso? Vamos entender o que significa. Porque essa historinha vai nos explicar porque Jesus não voltou ainda, o que está acontecendo, de quem é a culpa. Mateus 20, verso 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o resgatador, mas ele pagou o nosso resgate com a sua vida. Jesus é o resgatador. 1 Timóteo 2,5, vai repetir isso aqui? Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus, ele se deu em resgate, em pagamento por todos, porque todos pecaram, estão condenados à morte, mas Jesus veio e nos resgatou, ele morreu no nosso lugar. Então, nessa lei, o resgatador é Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele pagou com a sua própria vida. Mateus 27, 27, olha o que aconteceu quando da crucificação de Jesus. Mateus 27, 27, Jesus entregue aos soldados. Diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomavam o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, ao levar à mente, Jesus era como se ele tirasse a coroa de espinhos da cabeça de Satanás, que é o príncipe da dor e do sofrimento. Satanás reina nu, é o príncipe desse mundo que nós coroamos. Ele é o príncipe da dor e do sofrimento. Talvez com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E antes de Jesus morrer, enquanto zombavam dele, é como se ele tirasse a coroa de espinhos da cabeça de Satanás, colocasse sobre ele mesmo, e com aquele manto escarlate, como se Jesus se declarasse ele agora novamente o rei, o príncipe desse mundo. Poucas horas depois, Jesus vai ser morto na cruz.
E aí olha o que aconteceu. Lucas 10, 18 diz assim: Jesus disse, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa é a segunda expulsão de Satanás dos céus. Satanás foi expulso dos céus antes da criação do mundo. Quando ele veio à terra, tentou Adão e Eva. Eles entregaram o principado nas mãos de Satanás. E agora Satanás podia voltar novamente aos céus como representante da terra, como príncipe dessa terra, como representante de nós todos. Ele ia nos concílios dos céus nos representando. Mas quando Jesus, ele morre na cruz, ele tira a coroa do príncipe desse mundo, de Satanás, e põe sobre ele mesmo a coroa de espinho, e depois que Jesus põe sobre ele mesmo a coroa de espinhos, vem toda a dor e sofrimento e martírio de Jesus, que culmina com a sua morte. E ali Jesus estava tomando o principado novamente em suas mãos. Em que ano Jesus foi crucificado? Nós sabemos que o calendário que nós seguimos, o gregoriano, ele tem um erro, né? Todo mundo já sabe disso. Mas a Bíblia dá a data, a Bíblia diz que Jesus foi batizado no ano 27. Logo então, ele morreu no ano 31 depois de Cristo, com 33 anos de idade. Porque o nosso calendário tem uma defasagem. Então, irmãos, desde o ano 31, quando Jesus morreu na cruz, colocaram nele a coroa de espinhos. Desde o ano 31, Satanás não nos representa mais nos concílios dos céus. Desde o ano 31, nós temos um outro príncipe, o príncipe da paz. Desde o ano 31, é Jesus que nos representa nos céus. Satanás não nos representa mais nos concílios dos céus. Nós temos um outro príncipe, nós temos um outro Senhor que nos representa nos concílios dos céus, e o nome dele é Jesus Cristo. Desde o ano 31, Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E agora Satanás não pode mais voltar aos céus para nos representar. Porque nós temos um outro representante nos céus agora, e o nome dele é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. Colocaram ele na sepultura. Jesus guardou o sábado na sepultura. Mesmo morto, ele guardou o sábado. Ele ressuscitou na primeira hora do domingo e ele foi aos céus. E Apocalipse 4 descreve o exato momento em que Jesus chegou aos céus. Apocalipse 4, versículo 2 diz assim: eu me achei em espírito, é João tendo uma visão do trono de Deus nos céus, naquele domingo pela manhã. Diz assim, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João está vendo o trono de Deus, e ele diz que o trono de Deus está sendo armado em algum lugar. No verso 5 diz, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, o trono de Deus Pai, que fica no lugar santíssimo, a Bíblia diz que ele está sendo armado diante do candelabro com 7 tochas de fogo, no lugar santo, certo? Porque quando Jesus foi aos céus, a gente sabe que ele, como sacerdote, ele adentra o lugar santo, no santuário, e ele começa a ministrar como o nosso advogado, e a partir de 1844, a gente estuda muito isso, ele passa por lugar santíssimo como o nosso juiz. Mas Apocalipse 4 está descrevendo o momento da chegada de Jesus, quando ele é entronizado. Olha o que está acontecendo, o trono de Deus Pai passa por lugar santo. Olha o versículo 8, o que está acontecendo em volta do trono, naquele domingo pela manhã. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. O trono de
Deus Pai, sai do lugar santíssimo e é armado no lugar santo, que a Bíblia também chama de grande mar de vidro. É um lugar gigantesco. A Bíblia diz que cabem ali milhões e milhões de anjos, milhões e milhões de homens, naquele enorme pátio. E a Bíblia diz que naquele domingo pela manhã, quando Jesus ressuscita e vai aos céus, está ali o trono de Deus Pai armado. E seres celestiais vindo de todas as partes, de todas as galáxias, de todos os mundos não caídos, estavam ali aguardando a chegada de Jesus. Apocalipse 5, verso 1. Ele vai descrever Deus Pai sentado no trono. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Irmãos, olha só. Deus Pai está sentado em um trono e ele tem na mão um livro selado. Vocês lembram que eu disse que lá no Levirato era escrito uma escritura era selada e ficava com o juiz, certo? Isso aqui está acontecendo no ano 31 da nossa era, quando Jesus ainda vai ministrar como nosso advogado. Então o juiz aqui na cena é Deus Pai, e Deus Pai está sentado num trono e ele tem um livro selado na mão. Verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João está vendo Deus Pai sentado em um trono, e ele tem um livro selado, é o juiz supremo, e ele tem um livro selado na mão. Uma escritura, aparentemente. Mas aí aparece um anjo na visão e diz assim para João: João, ninguém é digno de tomar o livro da mão de Deus Pai. Ninguém é digno de abrir o livro, ninguém é digno de quebrar os selos. E aí João se desespera. O verso diz que João começa a chorar, porque ninguém foi achado digno por abrir o livro. Mas por que João está desesperado e por que ele está chorando? O que tem escrito nesse livro que está na mão do juiz? O Espírito de Profecia diz que nesse livro está escrito a história de todas as nações. Está escrito a história da queda. Nesse livro está escrito que o príncipe desse mundo é o diabo, Satanás. E quando o anjo diz para João: ninguém é digno de quebrar os selos, ninguém é digno de tomar o livro da mão do juiz, João se desespera, ele começa a chorar de desespero. Ele pensa: mas então esse mundo vai pertencer para sempre ao diabo? Ninguém vai tomar a escritura da mão do juiz? Mas aí, um dos anciãos, ele diz assim, verso 5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João, não chores, Jesus venceu a morte lá na terra, e ele é digno, ele pagou o preço, e ele é digno de tomar o livro da mão do juiz e de abrir os selos. Em Apocalipse 5, verso 6, descreve o exato momento em que Jesus chegou aos céus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É Jesus, ele ressuscita, vai aos céus. O Salmo 24 diz que os portões se levantam. Jesus entra nos céus, no lugar santo, no grande mar de vidro, com milhões e milhões, bilhões e bilhões de seres celestiais que estavam ali aguardando em torno do trono de Deus Pai. E Jesus, ele vai caminhando em direção ao trono de Deus Pai, em meio a louvores e glórias, e aí ele chega diante do trono de Deus Pai. No Espírito de Profecia, essa parte é linda demais. Diz que quando Jesus entrou naquele dia, naquele domingo, milhões e milhões de seres celestiais, enquanto Jesus caminhava em direção ao trono de Deus Pai, para tomar o livro da mão de Deus Pai,
aqueles seres celestiais, criaturas perfeitas, magníficas, elas iam se curvando diante de Jesus, enquanto ele entrava no grande mar de vidro. O Espírito de Profecia diz que se ouvia naquele dia o tilintar das coroas dos anjos, sendo arremessadas aos pés de Jesus, e eles se curvavam diante de Jesus, enquanto ele caminhava no meio da multidão, e eles cantavam em uma só voz. Milhões e milhões de seres cantavam para Jesus Cristo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, a Ele toda honra, glória, louvor e domínio pelos séculos dos séculos. Só Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda honra, glória, louvor e poder e sabedoria. E assim foi recebido Jesus naquele dia. E Jesus chega diante do trono de Deus Pai, toma o livro selado da mão de Deus Pai, e quando ele toma o livro selado, os anjos começam a cantar um outro louvor. Apocalipse 5, verso 8 diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, olha o que eles começaram a cantar: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eles começam a louvar: você, Jesus, é digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque você nos comprou com o seu sangue, você morreu e pagou o nosso resgate. Irmãos, essa cena aconteceu no ano 31. Desde o ano 31, Satanás não é mais o nosso príncipe. Desde o ano 31, nós temos um outro representante nos concílios dos céus. O nome dele é Jesus Cristo, príncipe da paz. Desde o ano 31, a escritura que dizia que essa terra pertencia ao diabo, Jesus quebrou os selos e escancarou a escritura, e foi lavrado uma nova escritura, passando essa terra para Jesus Cristo, porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele pagou com o seu sangue. Jesus é o nosso resgatador e Ele nos resgatou. Nós não somos mais propriedade do diabo, nós temos um outro Senhor agora. Desde o ano 31 da nossa era, Satanás não é mais príncipe desse mundo. Esse mundo pertence, a escritura foi lavrada em nome de Jesus Cristo. Legalmente esse mundo já pertence a Jesus. Mas agora, quando a gente olha lá fora, para o mundo, a gente olha para as atrocidades, para as guerras, para as doenças, para as epidemias. Quando a gente olha para a maldade dos homens, com tantas atrocidades que acontecem lá fora, esse mundo não parece que pertence a Jesus Cristo. Se desde o ano 31 a terra foi passada para o nome de Jesus e Ele é o proprietário legal, então por que a terra está nesse caos? Por que tanta dor e sofrimento lá fora? Por que Ele não voltou ainda a essa terra? Vocês lembram ali no Levirato? Mesmo pagando, mesmo transferindo a terra para o dono original, existia um caso em que o dono original não podia tomar posse da terra. Vocês lembram? Que caso era esse? No caso do proprietário antigo ter arado e semeado. Quem foi que semeou o pecado no nosso coração? Satanás, o diabo. A escritura já está em nome de Jesus Cristo, já foi passada e lavrada em seu nome, não pertence mais. Jesus já pagou o preço com o seu sangue, a sua morte, mas Jesus ainda não pode tomar posse dessa terra. Por quê? Porque ele tem que esperar o diabo fazer a sua colheita. Porque ele semeou o pecado no nosso coração. E todos nós que temos pecados escondidos, acariciados, que nós cultivamos dentro do nosso coração escondido de todo mundo, todos nós adiamos a volta de Jesus a essa terra.
De quem é a culpa de Jesus não poder voltar a essa terra e tomar posse dela? Jesus, ele é reto, direito, ele vai seguir todas as leis, todas as regras. E ele só vai voltar a essa terra quando Satanás vier e fazer a sua colheita do pecado e as consequências do pecado que ele plantou no nosso coração. Então, por que Jesus ainda não voltou a essa terra para tomar posse dela? De quem é a culpa? De todos nós, que temos pecados e cultivamos esses pecados escondidos dentro do nosso coração. Jesus tem que esperar que Satanás venha fazer sua colheita. Esses dias, uns meses atrás, me mandaram um vídeo de uma mulher alta, forte, e ela estava olhando ela. E ela olhando para o espelho, ela pegou um martelo desses de ferro grande, e ela olhando para o espelho, com a câmera filmando, ela começou a martelar a barriga dela, mas com muita força, e a barriga mexia, e ela batia do outro lado. Ela queria matar aquela criança dentro da barriga dela. Atrocidades. No passado eu fui trabalhar no Japão. Muita gente ia, né, antigamente. E no Japão eles têm um problema muito grave. Eles não sabem como resolver esse problema. E recentemente a ministra Damares aqui, ela fez uma denúncia. E eu levei até um susto porque eu me lembrei. Ela fez uma denúncia do estupro de bebezinhos de 20, 25 dias, 28 dias, pelos próprios pais. É uma rede. Eles filmam, fotografam, trocam entre eles. Isso já é um problema antigo no Japão. Difícil de pegar, porque é feito pelos próprios pais. O estupro de bebezinhos de 20 dias, 25 dias. Atrocidades. Em todos os cantos do mundo. Teve um caso, esse tempo atrás, de duas mulheres que se uniram, se casaram. Uma delas tinha um filho, talvez vocês viram isso. Uma delas tinha um filho biológico de 9 anos de idade. As duas, elas castraram esse menino, tentando fazer dele uma menina também. E aí não deu certo, aí elas mataram o menino. Na perícia diz que quando a mãe biológica, elas esquartejaram o menino também. Que quando a mãe biológica cortou a cabeça do próprio filho, ele ainda estava vivo. Atrocidades em todas as partes do mundo. Inocentes sendo mortos, esquartejados, estrupados. Uma vez uma pessoa que não é da igreja, não é cristã, ela perguntou para mim: aonde está o seu Deus? Jesus Cristo. Olha o que está acontecendo lá fora. Cadê o seu Deus? Seu Deus é poderoso, Jesus tem poder. Cadê os anjos de Jesus Cristo? Olha as crianças sendo mortas, esquartejadas, estrupadas, abusadas. Cadê o seu Deus? Na semana passada, um rapaz mandou um bilhete para mim, ele também não é da igreja. Ele disse assim: o seu Deus, ele é mau. Criou esse vírus, olha quanta gente morrendo. Eu disse para ele: não foi Deus que criou esse vírus? E ele disse: seu Deus é mau. Aonde está o seu Deus então, que não salva essas pessoas? Aonde está o seu Deus, com todas essas atrocidades acontecendo lá fora? Aonde está Jesus Cristo? Cadê o poder de Jesus? Cadê os seus anjos bons? Jesus, ele está nos céus. E ele vê as atrocidades acontecendo. E ele chora de dor e de desespero, querendo voltar a essa terra, salvar os inocentes, punir os culpados. Mas nós não deixamos. Ficamos cultivando o pecado escondido dentro do nosso coração. E ele vai crescendo e se desenvolvendo dentro de nós. E vamos cultivando o que Satanás semeou nos nossos corações. E assim a gente impede que Jesus volte a essa terra. Porque ele só vai voltar quando o diabo vier e fazer a sua colheita primeiro. Segundo a lei manda.
De quem é a culpa de Jesus não ter voltado ainda a essa terra? O que está acontecendo, Jesus? O Senhor não está vendo as nossas dores, os nossos sofrimentos? A gente não fala isso. O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Mas Jesus diz assim: olha então dentro do seu coração. Você tem que abandonar esse pecado que você carrega dentro do seu coração. Você tem que desistir dele. Arrancar a semente que Satanás plantou dentro de nós. Hoje nós vamos ter aqui o batismo de 3 pessoas que querem se entregar a Jesus. Talvez esteja em casa alguém, ou aqui, alguém que ainda não se entregou a Jesus. A vida com Jesus Cristo é uma luta constante contra o pecado que existe dentro de nós. Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo para nós lutarmos e tirarmos a semente que Satanás plantou no nosso coração. Que nós temos cultivado, escondido e tem crescido dentro de nós. Com o poder do Espírito Santo nós podemos vencer os pecados. Mesmo que os nossos 5 sentidos estejam contaminados pelo pecado. Mesmo que a nossa percepção do mundo seja contaminada pelo pecado. Mesmo que o nosso corpo seja contaminado pelo pecado. Mas o poder do Espírito Santo, ele tem o poder de nos guiar e nos tirar desse mundo de pecado. E muita gente pode dizer: mas eu dou estudo bíblico, mas eu prego a palavra de Deus, mas eu falo de Deus para as pessoas. Mas Deus, ele quer dizer: mas olha dentro do seu coração. Se você tem cultivado pecados escondidos, ocultos dentro de você, você está impedindo a volta de Jesus a essa terra. E eu vou terminar lendo o verso que eu li no início do sermão. Porque Jesus não voltou ainda a essa terra. Segunda Pedro 2,9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus, ele está aguardando que a gente abandone os pecados, para que ele possa voltar a essa terra, salvar os inocentes, punir os culpados, e acabar com toda dor e sofrimento que existe lá fora. E enquanto nós não abandonarmos os nossos pecados, ele não vai voltar a essa terra. Eu vou fazer uma oração agora. Quero que você ore aí na sua casa também. De entrega do nosso coração ao Senhor Jesus, para que ele nos dê forças, para a gente arrancar do nosso coração o pecado, a semente do pecado que Satanás plantou em nós. Para que aí então Jesus possa voltar a essa terra. Salvar os inocentes. Curar os doentes. E acabar com toda dor e sofrimento. Feche seus olhos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo Espírito Santo ter quebrantado o coração dessas pessoas que vão se entregar hoje ao Senhor através do batismo. Por elas permitirem que a semente plantada do pecado no coração seja arrancada. Pai, nós queremos pedir que o Senhor envie o Espírito Santo de Deus para dentro da nossa mente e do nosso coração, para que nós possamos lutar contra os pecados desse mundo, para que nós possamos testemunhar da Tua grande misericórdia, Pai, que nós necessitamos. Perdoa, Senhor, os nossos erros e os nossos muitos pecados. Nos ajude e nos dá forças, Pai, para abandonar e tirar esses pecados, a semente do mal que existe dentro de cada um de nós. E nós sabemos que com o poder do Espírito Santo, nós podemos vencer. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo.